Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre memórias afetivas e como isso se relaciona com o momento que a gente está vivendo hoje de distanciamento social. Tudo começou nesse tema quando a Adri trouxe para mim uma iguaria, que é bife de fígado, que é um negócio que eu gosto pra caramba. E então na segunda-feira eu resolvi pegar aquele bife de fígado, fritar, fazer ali aceboladinho. Depois eu peguei um pouco daquela frigideira um pouco suja, coloquei uma água fervendo, juntei com a farinha, fiz um pirão e aí me sentei para comer. Quando eu mordi aquele bife de fígado, muito rapidamente eu me transportei para final da década de 80. Eu me vi sentado na banqueta da cozinha do apartamento que eu passei a minha infância, olhando a minha mãe ali fazendo o bife para mim, dizendo que era muito bom porque eu tinha anemia. Um pouco mais, quando eu comecei a comer aquele pirãozinho, eu viajei um pouquinho para depois, no começo dos anos 90, eu fazia escola técnica em Florianópolis, aí pegava uma carona na sexta-feira para voltar para minha terra natal. E lá em casa, chegava tarde, sempre estava minha mãe me esperando com alguma comida, às vezes uma sobra do almoço, do jantar deles, e aí ela preparava aquilo, fazia às vezes até um pirão também, e aí a gente comia e conversava, e eu falava para ela da semana, como tinha sido lá em Florianópolis, e, e eu me emocionei, fatalmente me emocionei com aquilo, e aí a Adri percebeu, e eu comecei a contar essas histórias para ela, e aí aquilo ali me fez pensar um pouco sobre que memórias afetivas a gente hoje está criando nos nossos filhos, né? E eu me recordo de uma outra história que é um colega de trabalho que no final dos anos 90, quando eu comecei a minha carreira, ele morava aqui no Brasil ainda, e aí ele tinha um Cadete, o Cadete no final dos anos 90 já não era aquele carro da moda, e ele disse, não, eu não vou trocar de carro, eu vou fazer uma viagem com meus filhos. Porque lá na frente eles não vão se lembrar do carro que eu tive, ou que não era um carro super atualizado, mas eles vão se lembrar das viagens que a gente faz juntos. Então ele estava lá pensando nisso, em construir memórias afetivas nos filhos deles, enquanto eles eram pequenos ainda. E na época, né, imagina, mais de 20 anos atrás, eu não entendia aquilo. E hoje o pai consigo perceber isso, né? E às vezes, principalmente para quem tem um filho dentro do espectro, às vezes a gente acha que pelo pouco contato visual, parece que eles estão um pouco alheio ao que está acontecendo em volta, mas na verdade a gente muito se engana, né? Uns dias atrás aí, algum tempo atrás, quando começou aqui em Florianópolis a pesca da tainha e tal, a gente levou o Augusto na praia do Campeche em Florianópolis com máscara e tudo para ver os pescadores lá chegando na praia, puxando a rede, trazendo a tainha ali, é um evento todo especial mesmo, e a gente ficou lá na praia afastado, olhando aquele evento, tentando mostrar para ele aquelas pilhas enormes de tainha pulando, se revirando ali na beira da praia. E a gente até achou, nossa, ele nem deu bola, porque ele queria escrever no chão, na areia, e ele não estava nem aí para tainha. E aí, de repente, a gente, numa brincadeira despretensiosa, eu peguei um peixinho de cor azul que faz parte de um joguinho que tem uns peixinhos de plástico, e daí eu mostrei, essa aqui é a tainha, o outro é o outro peixe, e a tainha faz um movimento assim, e fiz um barulhinho, e aí ele começou a brincar comigo no sofá, fazendo de conta que nós éramos tainha e pulando no sofá deitado, assim. Quer dizer, aquilo marcou ele, aquilo vinculou ele. Num outro momento, ele já começou a dizer que a casa da tainha era lá no Campeche. Então, às vezes a gente não presta atenção ou acha que eles não estão prestando atenção, né? Como eu falei, principalmente os que estão no espectro. Mas as crianças estão ali olhando para tudo, capitalizando tudo. E,
e a gente criando memórias afetivas nessas crianças, né? E obviamente eu estou falando de criar memórias positivas, né? Coisas boas. E aí agora a gente olhando para esse momento que a gente está vivendo, é um momento difícil. Inegavelmente já estamos aí passando da marca dos 120 mil mortos no Brasil em função da pandemia, então não é um momento legal, não interpretem que eu vou falar isso, não é essa a minha intenção. A gente também já perdeu pessoas relativamente próximas a nós, a Adriana perdeu um tio, a gente perdeu um conhecido lá da minha cidade também, enfim, não é um momento bom. Mas a gente também precisa pensar um pouco no o que lá na frente a gente vai falar de 2020 para essas crianças, né? O que será que elas vão lembrar desse momento agora? Só tragédia? Acho que a gente também tem um papel de aproveitar esse momento de mais distanciamento social, onde a gente está se protegendo mais, ficando dentro das nossas casas com os nossos filhos. E esse é um momento de criar essa efetividade e criar esse laço afetivo e essa memória afetiva, né? De repente esse é o momento de a gente lembrar lá na frente, ou ser lembrado lá na frente, como o ano em que meu pai começou a cozinhar junto comigo, que a gente fazia bolos juntos. Talvez seja esse o momento de a gente lembrar, de criar uma lembrança que lá na frente ele vai se lembrar, meu pai agora começou a fazer as tarefas da escola junto comigo. Enfim, talvez a gente está tendo a oportunidade de criar memórias afetivas positivas pela nossa presença. E eu acho que é isso que vale muito, porque é isso que vai ficar, né? Me lembro que eu fiz até um curso de memorização uma vez, muito tempo atrás, e ele falava que para passar da memória de trabalho para a memória de longo prazo tinha várias técnicas, tal. Uma delas era a repetição, que a gente usa bastante, inclusive no aprendizagem, na aprendizagem em geral. E a outra era quando aquele momento, quando aquela informação, ela tinha uma carga emocional, afetiva junto dela, né? E isso se torna uma memória afetiva. E eu acho que é esse momento que a gente está vivendo agora, ele está propiciando isso para nós. A gente poder criar memórias afetivas intensas entre nós e as nossas crianças. Legal? Espero que você tenha gostado e espero que você pense, a partir de agora, em como levar o nosso dia a dia criando oportunidades de geração de memórias afetivas. Porque é isso que eles vão ficar levando para o resto da vida deles e quem sabe até se emocionar como eu me emocionei, me lembrando dos momentos de extrema afetividade que eu tive com a minha mãe. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau.